Boa noite, Laura! Que linda! Bem-vinda! Mamãe Su tá aí também. Feliz Dia das Mães pra ela, pra sua vovó. Tá me ouvindo bem? Meu microfone ele estragou, então a gente vai sem o microfone, né? O importante é fazer estarmos aqui. O pessoal tá entrando, fica à vontade, tá bom? Uma honra tê-la aqui conosco. Não deu certo o microfone, tá tudo bem. Vamos lá. Importante é estarmos aqui, não é mesmo? Então vamos guardar e que seja lindo e incrível, não é mesmo? Como é que tá aí? Muito frio? Tá gelando, hein, gente? Essa noite vai ser bem fria, gelada, mas a gente vai aquecer o nosso domingo agora, nesse momento, não é mesmo? Importante a gente estar aqui juntos, conectados e bem. Não é verdade? Esperar mais uns minutinhos, assim que o pessoal começa a conectar. Ele é meio lento, mas a hora que começa todo mundo conectar, a gente começa. Boa noite para quem tá entrando, sejam bem-vindos. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Hoje vai ser no gogó mesmo, sem microfone. Meu microfone deu uma pifada aqui, mas vamos que vamos. Boa noite, sejam bem-vindos para quem tá entrando no nosso Domingo em Essência, aquele momento que dá aquela sensação de que o final de semana foi curto demais e que a semana tá começando. Então a gente traz aqui todo esse movimento também para a gente começar uma semana mais leve, com pensamentos mais elevados, com a nossa energia mais ativa e para que também a gente tenha esse momento, tá? Então para quem tá chegando na primeira vez, é um momento em que a gente fala sobre alguma reflexão, algum texto do meu livro, 111 Maneiras para Elevar a Sua Consciência, tá bom? Então, com esse livro aqui, ele é um norte, um direcionador, e a gente aprofunda aqui também sobre os temas que estão aparecendo. E é um momento em que a gente consegue se conectar e, de repente, dormir aí com essa energia super positiva e com reflexões para a semana, para que a gente comece a semana com um pontapé diferente. Vocês estão me escutando bem por aí? Eu tô sem microfone agora, mas é o momento, é o que tinha que ser, então tô tentando falar o mais perto possível aqui também para que o áudio fique bom. Tudo bem aí? Todos juntos? Vou tomar uma água. Boa noite, família. Quando a minha família entra, tô aqui, tô bem, tô preparada. Tô sem microfone, então se não tiver o áudio muito bem aí, vocês me dão me falem aí. E é um momento em que a gente se conecta, não é mesmo? Vou dar mais ou menos uns minutinhos, as pessoas vão entrando e é onde a gente vai falar sobre o meu livro, 111 Maneiras para Elevar Sua Consciência. O tema hoje tá incrível, manda pro amiguinho, já manda um aviãozinho, traz alguém pra live, porque é realmente o momento que a gente se conecta. Para quem ainda não tem o meu livro e tem interesse em adquirir, o livro ele tá na Amazon, tem um link na minha bio, que dá lá pro link da Amazon, pro site de compras da Amazon. Então, fiquem à vontade, fiquem tranquilos. Quem não tiver também, zero problemas. Esse é o momento em que a gente olha um pouco e fala um pouco sobre as maneiras de expandir a consciência aqui, baseadas no livro. E é um momento nosso de conexões, tá bem? Então, manda um aviãozinho por aí, chama a turma que a gente vai começar.
É um domingo mais frio para quem tá aqui na região de Curitiba, região metropolitana. É um dia mais frio, mas é de fato onde a gente aquece os nossos corações. Tá bem? Beleza? Vou tomar mais uma água. Caso vocês estejam chegando pela primeira vez, fiquem à vontade. Se quiser ter uma água, uma caneta, um papel, algo para vocês fazerem alguma anotação também, é super bem-vindo. O importante é estarem aqui, estarem presente, com a presença aqui. E é o momento em que a gente conecta, não é verdade? É o momento em que a gente olha realmente temas que permeiam a nossa vida e como que a gente aprofunda e nos permite, tá legal? Estão me ouvindo bem aí? Preciso ter esse movimento para entender se tá tudo certo com o meu áudio, se eu não tô falando sozinha aqui e alguém não esteja me escutando. Acho que tá tudo bem, né não? Vamos começar? Então, queria muito antes da gente começar que a gente fizesse uma respiração bem consciente. Respira pelo nariz, pelas narinas, faz uma inspiração bem forte, segura um pouco e lentamente vai soltando para que você comece a conectar com o presente. Sabe que a parte da respiração é uma das maneiras que a gente se comunica com o nosso cérebro. Então, a gente se comunica com o nosso cérebro através da respiração, através da hidratação, água. Temos a parte da alimentação, em que, né, onde tudo que a gente ingere é uma forma de nutrir nosso cérebro. E tem a parte do movimento e do descanso. Então, gente, quando a gente faz esse hábito de respirar, que é o que tá no nosso automático, mas intencionalmente a gente para sentir a respiração, a gente desacelera algumas coisas no mecanismos no cérebro e que nos ajudam também a voltar para o momento presente. Então, se posso começar uma primeira dica, um primeiro movimento é respirar. Ter esse movimento presente na nossa respiração. Então, vamos fazer mais uma respiração juntos. Inspirem. Profundos. Respira. Segura um pouco. E solta devagar. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Pra gente começar a falar hoje, primeiramente, um feliz e abençoado Dia das Mães para todas as mães que estão aqui, que vão me assistir depois, todas as mães que temos o privilégio e o prazer de termos por perto, né? Então, ser mãe é um dom divino, é uma dádiva de Deus, é um processo nosso, né? Nós somos portais aqui na Terra para que novos seres humanos mais expandidos, mais espiritualizados, que a gente consiga ancorar toda essa energia e o feminino, né? Então, através da maternidade, através das mães, a gente tem o feminino, que é os 50% da nossa parte, independente se somos homens ou mulheres, tá? Todo mundo, né? Todos nós carregamos 50% do pai e 50% da mãe. Então, feliz Dia das Mães, um abençoado Dia das Mães para todos vocês que estão aí. Beleza? Recadinhos paroquiais. Eu acabei de fazer o sorteio sobre o processo de personal brain que eu tava sorteando. Então, já temos uma ganhadora. É a Yara Cardoso. Yara, super parabéns. Depois, se ela for assistir essa live também ou não, eu fiz um vídeo separado ali com a parte da Yara, com esse sorteio. A Yara vai passar por um processo completo comigo de personal brain, que é onde a gente treina, né? Eu mostro, instruo e treinamos juntos, então, mecanismos, ferramentas que ativam novas rotas neurais no nosso cérebro para que a gente evolua, né? Uma versão melhor, uma versão mais resiliente, uma versão mais alegre, uma versão mais leve de nós mesmos, porque estamos aqui para nos tornarmos, né? Somos um eterno tornar-se. Então, a Yara foi a vencedora, tô muito feliz. E ela, né, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso todo esse processo,
essa condução e esse movimento com ela. Então, caso você tenha dúvidas de como funciona o Personal Brain, se você quiser saber mais, me chama por aqui, porque é uma camada, é outro olhar que a gente tem aqui para adaptar e para complementar até as 111 maneiras de elevar sua consciência, tá bom? Então, temos também, né, todo essas ferramentas de trabalho para, de fato, aí acelerar o seu processo e a sua jornada de expansão de consciência. Tá legal? Vamos começar? Pessoal, hoje a gente vai fazer a leitura da página 91. Então, quem tá chegando agora, faremos a leitura da página 91 do livro, tá bem? Então, caso vocês tenham aí, fiquem à vontade. Quem não tiver, zero problemas também. Então, não é sobre ter ou não, mas se você quiser ter, fazer uma anotação ou baseado no que eu falar aqui, então fiquem bem à vontade também, tá legal? Bora, muito bem, bora. Vamos lá? Então, a gente já fez as nossas inspirações, né? A nossa respiração para estarmos nesse momento presente. A gente também tá passando, né, por esse domingo em essência, que é de fato termos um momento aqui para refletir, expandir, curar, começar de formas diferentes. Então, o propósito dessa live é esse, que a gente tenha esse movimento cada vez mais próximo e próspero, tá? Então, temos esse propósito da live. Eu vou mandar um aviãozinho aqui para algumas pessoas, que eu sei que elas estavam esperando essa live começar, então, para que a gente também tenha esse movimento e a gente já vai fazer a leitura, tá legal? Tem alguém pela primeira vez aqui participando? Se tiver alguém pela primeira vez participando, seja muito bem-vindo nesse movimento, tá? Então, é o nosso Domingo em Essência, é onde a gente olha aqui toda essa parte, as reflexões do meu livro, 111 Maneiras para Elevar a Sua Consciência, e onde a gente tem esse momento para expandir, conectar, adaptar, organizar e, enfim, termos aí uma semana diferente, tá? Com reflexões. Boa noite, Nath. Que linda, Natália, maravilhosa, bem-vinda. Boa noite, Everson. Everson, tudo bem? Seja bem-vindo. Gente, é um prazer, uma honra tê-los aqui. E a gente vai começar a fazer a leitura, então, do meu livro. Para quem não tem ainda, tem o link na minha bio no Instagram, tem o link do meu livro, 111 Maneiras para Elevar Sua Consciência. Não é uma leitura linear, não tem fim, então, assim, é um livro de cabeceira, é um livro para adaptar, direcionar, expandir a consciência durante os seus dias, e eu tô muito feliz em tê-lo transformado, né, toda a minha jornada de autoconhecimento, ter feito esse livro aí pra gente expandir e contribuir aí para um mundo melhor, não é mesmo? Vou começar, então, na página 91, beleza? Novamente, uma respiração profunda para a gente conectar esse momento, ancorar essa energia. Se vocês estão aqui, é porque realmente foram chamados, escolhidos, era o momento, era a leitura que vocês precisavam estar. Então, obrigada pela participação de vocês e vambora, vamos junto. Página 91, tá? A importância de estabelecer limites. Estabelecer limites é um ato essencial de autocuidado e respeito por si mesmo. Muitas vezes nos sentimos culpados ou inseguros ao dizer não, como se estivéssemos desapontando os outros ou sendo egoístas. Porém, os limites são a base para relações saudáveis e para preservar nossa energia emocional e mental. Eles nos permitem proteger nosso espaço interno, manter o foco no que é realmente importante e evitar o desgaste desnecessário. Ao reconhecer
e comunicar nossos limites com clareza, também ensinamos aos outros como desejamos ser tratados. Estabelecer limites não é fechar portas, mas abrir espaço para que as interações sejam autênticas e respeitosas. Que você possa cultivar a coragem de dizer não quando necessário, entendendo que esse cuidado consigo mesmo é um ato de amor e fortalecimento. Legal? A importância de estabelecer limites. Como é que tá esses limites na vida de vocês? Conectaram? Fez sentido? A gente tem uma dificuldade, às vezes, de dizer um não, né? E não necessariamente o não, ele precisa ser grosseiro, ser imparcial, carregado de sentimentos ruins ou negativos. Muitas vezes um não é algo que a gente precisa praticar. O não, ele é uma prática. E ele é uma prática no sentido de, para que a gente consiga expô-lo, falá-lo, né? Falar esse não, muitas vezes a gente precisa passar por esse nosso processo de autoconhecimento. O que te faz bem? Quais ambientes te fazem bem? Quais pessoas, de repente, a sua energia já não bate mais? Ou uma versão nova sua que você está se tornando já não cabe mais num espaço que tá te reduzindo, tá te limitando. E quantos nãos, de repente, a gente deixa de dar ou deixa de executar, e isso acaba que machuca o nosso interior. Para conectar um pouquinho mais, eu quero trazer uma metáfora. E eu adoro metáforas, porque as metáforas, elas fazem com que a gente traga algo lúdico, algo, como trazer tudo isso para o meu dia a dia. Então imaginem que você recebeu um jardim maravilhoso, cheio de flores raras, fontes de água cristalina, abundância de flores, frutos, árvores, um jardim lindo, impecável e todo no lugar, né? Todas as coisas acontecendo de uma maneira muito orgânica e muito fácil. Só que esse jardim, hoje eu posso chamar que é a sua vida, tá? Pega essa. Então, esse teu jardim cheio de flores, água cristalina, pássaros voando, tudo acontecendo é a sua vida. E esse jardim hoje, ele não tem nenhum tipo de cerca, que são os nossos limites. Qualquer um pode entrar, qualquer um pode pisar nas flores, qualquer um pode levar os frutos, qualquer um pode pegar o quanto de água quiser, né? E tá tudo ali, todo mundo passando em cima desse jardim. Com o tempo, e sem nenhum cuidado, esse jardim ele começa a ficar devastado. Ele começa a não ficar mais tão bonito, a não ter mais tantas flores, porque tá todo mundo arrancando, a de repente não ter mais uma água limpa, cristalina. Então nesse jardim ele vai ficando murcho. E um certo dia, a gente precisa entender que se essa cerca não é colocada e todas essas pessoas continuam passando e tirando tudo que tem de melhor desse jardim e não repondo, se a gente não entende que a gente precisa dar um limite para que as pessoas passem, usem, ou nem todo mundo tem acesso a esse jardim,
Isso não significa que você odeie as pessoas, ou não significa que você não goste das pessoas, mas significa que você vai começar a permitir a entrada de algumas pessoas dentro desse jardim. Pessoas que você sabe que vão cuidar, pessoas que você sabe que vão somar no seu jardim, pessoas que você sabe que estarão nesse jardim para contribuir, te apoiar ou ajudar a cuidar de algo ali, seja uma água que está poluída, seja uma poda de uma flor, de uma árvore e tudo mais. Então, colocar essa cerca, ela exige coragem, não exige? Porque você passa a dizer que não é todo mundo que pode entrar nesse jardim. E esse, de repente, é um dos maiores passos. Quem é o não? Quem é o limite? Que limite saudável eu preciso estabelecer nas minhas relações? Mesmo quando a gente acha que os outros deveriam achar que esse campo deveria estar aberto, muitas vezes a cerca depende da gente colocar. E isso é colocar limites saudáveis. Isso às vezes é limitar quem está olhando uma área, uma fase da nossa vida. É compartilhar com pessoas específicas alguns momentos que você vem passando, sejam eles super elevados, positivos, ou algum desafio que você vem passando. Então, como colocar esse limite e entender quem pode entrar nessa porteira? Então, hoje, a reflexão do livro, ela encaixa muito bem com essa metáfora, tá? A importância de estabelecer limites. E uma das nossas grandes dificuldades, primeiro, é saber colocar essa cerca e limitar quem vai estar do lado de dentro dessa cerca. Não é mesmo? Não é verdade? Fez sentido para vocês essa metáfora do jardim, sendo o jardim a sua vida, sendo esse jardim sem uma cerca, sendo esse jardim de repente onde todo mundo tá passando, tá extraindo o que tem de melhor, tá dizendo, tá usando esse jardim com tudo que ele tem de bom, mas de repente quando tá saindo essa pessoa desse jardim, ela ou tá levando o que é seu embora, ou não tá se preocupando em cultivar esse jardim. Maravilhoso. Eu adoro quando a minha família participa. Maravilhoso. Obrigada, amor. E aí, gente, tem uma parte que eu gosto muito de trazer dentro da live também, e a gente já tá chegando nos minutinhos finais. Então, a gente aborda o livro, a gente fala sobre uma reflexão, a gente traz uma metáfora para conectar ainda mais na sua vida, de repente, o que aquele texto tá trazendo. E eu queria que vocês refletissem, tá? Antes da gente ir para o exercício final, queria que vocês refletissem numa pergunta bem caspiciosa, que eu adoro, porque às vezes a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer alguns tipos de pergunta pra gente mesmo, para aquilo mover, para aquilo dar movimento na nossa vida. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é a seguinte: qual não você precisa dizer para proteger o seu jardim interno? Ou em qual área da sua vida você sente que as pessoas estão pisando nas flores porque falta algum limite da sua cerca? Quem quiser responder aqui no chat, fique bem à vontade. Eu adoro interação, preciso de interação, tá? Quem quiser ficar nesse momento mais reflexivo, mas são perguntas que nos fazem refletir. Qual não para proteger o seu jardim? Ou qual área da vida
as flores estão sendo pisoteadas. Legal? Faz todo sentido. Boa noite, Arta Z, boa noite, Camila, bem-vindas. Estamos chegando no finalzinho aqui da nossa live. A gente falou um pouquinho sobre a página 91 do livro, tá? A importância de estabelecer limites. E fizemos aqui uma metáfora sobre o jardim. Resumidamente, para quem tá entrando, tá? A parte onde o jardim é a nossa vida. E quando a gente tá aberto, todas as pessoas, né, entendendo que o jardim aqui tem flores raras, uma água cristalina, frutos e flores maravilhosos, e começa a passar muita gente dentro desse jardim. E se a gente não estabelece um limite saudável, as pessoas levam muitas coisas que a gente tem de melhor, levam algo do nosso jardim. E se a gente não coloca essa cerca, né? A cerca, ela existe para que a gente permita a entrada, né? Então, permita a entrada de pessoas específicas, permita a entrada de pessoas que a gente sabe que vão cuidar do jardim, permita a entrada de pessoas que vêm para somar. Então, a reflexão de hoje foi exatamente isso, tá? Qual não você precisa dizer para proteger o seu jardim interno, um não saudável, um não amoroso, mas um não que estabeleça limites, ou qual área da sua vida você sente que as pessoas estão pisando nas flores, porque faltou um limite claro. Repito sim. Página 91, tá? A importância de estabelecer limites. A gente conectou o livro e conectou também uma metáfora bem legal sobre o jardim. Beleza? Pra gente não prolongar muito aqui a live, então eu queria fazer com vocês um exercício que é sempre no final da live. Sempre no final da live a gente faz então, né? Então, primeiro na live a gente fala sobre o tema do livro, depois a gente aborda uma metáfora e depois a gente faz um exercício conectado com o tema, conectado com a metáfora, e que pra gente tem aí um domingo em essência, uma semana em essência, reflexiva, expansiva e também transformadora, tá? Então, para a gente fazer esse nosso movimento do exercício final, eu vou pedir para vocês, aonde estiverem e se puderem, não é obrigatório, tá? Mas que vocês fechem os seus olhos. A gente vai fazer 3 respirações profundas para ancorar e para conectar a nossa energia. Eu falei para alguns de vocês que estavam já no início da live, e a gente tem algumas formas de se comunicar com o nosso cérebro, que é, né, a nossa máquina direcionadora da nossa vida. Então, a gente tem a respiração, que muitas vezes a gente não dá o valor que merece, né? O respirar tá tão no dia a dia que a gente nem percebe como tá a nossa respiração. Então, a respiração é uma forma de a gente comunicar com o nosso cérebro. A hidratação é uma forma de a gente comunicar com o nosso cérebro. Um cérebro cada vez mais hidratado, ele está bem mais fortalecido e os neurônios, né, toda a nossa parte de raciocínio lógico, ela fica mais rápida. Tem a parte da alimentação, que é uma parte em que a gente comunica com o nosso cérebro também. E tem a parte do descanso e repouso, né, que é o movimento, exercícios físicos, práticas de exercício físico, e o descanso, que é o sono. Então, movimento e descanso, ele meio que soma mas a gente está falando aqui de 4 formas de comunicação com o cérebro.
Então, para que a gente faça essa forma de comunicação com o cérebro consciente da respiração, vou pedir para vocês que vocês fechem os olhos, os que puderem. Os que não puderem, tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo certo. Mas estejam ancorados e intencionalizados aqui na live e com os comandos que eu vou trazer para vocês, tá? Então, a gente vai fazer uma respiração profunda pela narina, tá? Pelo nariz. A gente vai respirar fundo, segurar um pouquinho e soltar devagar e lentamente também pelas narinas, tá? Quem puder, quem não tiver com o nariz trancado, enfim, tá? Mas coloque aí o como aí, adapte no seu dia a dia. Às vezes tá resfriado, enfim, tá? Mas esse talvez é um dos exercícios importantes, a respiração. Então, vamos de novo, respira, segura o ar, solta devagar pelas narinas. Segura um pouquinho, sem fazer nova inspiração. Inspira novamente, profundo. Segura o ar e solta devagar e lentamente. Segura novamente antes de fazer a última inspiração. Inspira. Segura o ar e solta devagar. Mantenha os seus olhos fechados, os que puderem estar, imaginando que a minha voz é a sua. Repita comigo mentalmente. Eu tenho o direito de proteger minha paz. Meu tempo é sagrado. Minha verdade é o meu guia. Novamente, vamos repetir e ancorar essa frase. Eu tenho o direito de proteger minha paz. Meu tempo é sagrado. Minha verdade é meu guia. Novamente, pela última vez. Eu tenho o direito de proteger minha paz. Meu tempo é sagrado. Minha verdade é meu guia. Vai abrindo seus olhos devagar, lentamente, voltando para o aqui e agora. Esse é um exercício, tá? De fortalecimento e conexão, tanto com a reflexão que a gente fez a leitura da página 91, quanto com a metáfora dos jardins, da importância de estabelecermos limites saudáveis. E por último, a gente sempre faz um exercício para ancorar ainda mais e que para a sua semana seja expansiva, positiva, aberta a novas possibilidades e transformações. Legal, minha gente? Estamos chegando no finzinho da live. Eu agradeço demais a presença de vocês. Gratidão a todos que passaram, estiveram e ficaram por aqui. A live vai ficar gravada, então fiquem tranquilos, caso vocês perderam algum pedacinho dela, podem retomar e voltar para assistir, legal? E por aqui eu fico. Novamente eu desejo um abençoado e feliz Dia das Mães a todas as mães, as que estão aqui, as mães das mães, as mães das mães das mães, as mães das amigas das mães. Então, todas as mães que estão realmente fazendo esse mundo cada vez melhor. Somos portais, gente, portais divinos. Todos nós temos o nosso 50% pai, 50% mãe. Independente de como foi a sua criação, independente de qual é o seu
a sua proximidade com os seus pais, independente se eles estão aqui nessa vida terrena ainda ou já fizeram a sua passagem. Nós temos sim 50% do pai, 50% da mãe, e 50% da mãe é o nosso feminino, independente do sexo, se somos homens ou mulheres. Precisamos desses 50% desse nosso feminino super ativados, tá? Então, parabéns a todos vocês, parabéns às mães. Fizemos o sorteio da sessão de Personal Brain para uma mãe. Eu tô muito feliz com a Yara Cardoso, que foi a sorteada. E eu desejo para vocês uma linda e abençoada semana. Domingo que vem estamos aqui de novo, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, e eu aguardo você. Por aqui eu fico. Até mais. Tchau, tchau.